Olá, sou André Novaes de Paula e hoje tenho aqui o prazer imenso de estar com uma pessoa que não é fácil de apanhar, porque ele não vive cá, vive nos Estados Unidos. Rui Miranda, Sound Designer e Multimedia Specialist. E vocês não imaginam as coisas em que o Rui já participou. Eu não me vou dar ao trabalho sequer de tentar dizer, vou pedir a ele que explique todos os projetos fantásticos em que ele já partilhou. É uma honra poder estar aqui com ele, uma sorte. Rui, muito obrigado. Diz-me lá alguns dos projetos em que tu já participaste. Olha, André, obrigado por teres-me aqui convidado. É um prazer voltar a Portugal. É sempre bom estar aqui. Então, projetos, desde Walking Dead, Homem de Ferro 3, 2012. Agora estou mais envolvido em games, mas todos eles englobam um pouco a área artística de som. Então, trabalhei muito em trailers, praticamente à volta de 50 trailers que eu já fiz desde que estou nos Estados Unidos. E então tem sido assim uma correria produção para produção, tem sido muito interessante. E então pronto, vamos aproveitar todo esse teu conhecimento, o facto de trabalhares em Hollywood, estás na Califórnia, a fazer trailers, hoje em dia fazer gaming, e vamos agora perceber um pouco como é que nós conseguimos, para o lado de cá das empresas, tirar partido disso. O vídeo está em franco crescimento, quer dizer, é uma ferramenta hoje em dia de marketing super utilizada, em grande parte também porque conseguimos ter acesso a vídeo facilmente, não é? O facto dos dados, as redes estarem mais rápidas. Portanto, diz-me, quais é que são para ti as características principais para fazer um bom vídeo? Para uma empresa, por exemplo, e que tipo de vídeos é que pode fazer e como é que devem apostar nesta área nova, que tu também tens muitas componentes de multimídia? Sim, olha, isso é uma coisa que é muito, muito grande nos Estados Unidos. É um mercado que abriu com o social media, né? Tudo, LinkedIn, YouTube, Stream, então evoluiu bastante e hoje tens empresas que contactarem, pequenas empresas até, que querem fazer vídeos para website, e a principal preocupação deles é a mensagem ser ouvida, os clientes serem ouvidos. Então procuramos sempre ter melhor captação, que esteja disponível na altura, porque hoje também a parte portátil, em termos de setup, ser o mais fácil possível, né? Então tentamos sempre captar a mensagem principal em áudio para que as pessoas entendam o que é que a empresa vende, o que é que a empresa está lá para ajudar. Então é muito importante essa parte de ter um microfone. Qual é a marca? Isso hoje em dia é mais pelo ouvido. Portanto, há muitas opções. Então a ideia é sempre captar o melhor possível do áudio, às vezes tens background noises, né? Tens as pessoas a falar se estás num café, portanto também tens de ter a preocupação de ver qual o local melhor, entendes? E isso é muito importante para que a computação do áudio seja entendida pela audiência, né? Neste caso. E isso é uma das coisas que hoje em dia, como por exemplo Multimedia Specialist, como acho que é o que eu estou a fazer mais até com a evolução da indústria. Já não há tanto aquele sound designer, a não ser que tu vais para a parte de cinema, mas por exemplo assim freelance, eu hoje considero-me uma multimedia specialist, porque eu tenho que entender não só a parte de áudio, que é a principal, né, mas também a parte visual e a localização. Por exemplo, se estou num restaurante, estou Starbucks, entendes? Então tens que contar, está a máquina do café, tens as pessoas a falar, tens os talheres, tudo isso é extra noise que pode afetar, portanto, a parte audível da mensagem que tu queres passar. Mas também é interessante teres o aspecto visual, né? E estou por exemplo, estou na praia, ou tens uma empresa que vende, por exemplo, artigos de decoração de casa, estás num ateliê, então é mais calmo, ou podes ter uma música no background. Portanto, tudo isso é importante hoje, que envolve a parte, não só visual, mas também do áudio, que vai afetar o produto final. E diz-me uma coisa, em relação a áudio, por exemplo, falaste agora de música, por exemplo, um vídeo de entrevista destes que eu estou a fazer, eu não uso música porque eu quero focar completamente no que os convidados estão a dizer, mas quando é que tu achas que, para vermos coisas práticas mesmo, que convém ter uma música de fundo, mesmo que haja pessoas a falar, não convém, enfim, há algumas dicas que é para as empresas perceberem, eu tenho que passar uma mensagem e de acordo com o tipo de mensagem que eu quero passar ou o produto de conteúdo que eu quero criar, o que é mais adequado? Sim, isso é uma pergunta muito boa, porque realmente depende. Por exemplo, vamos ver, se estamos numa entrevista, talvez a música não seja o mais adequado, porque queres passar a mensagem, a pergunta para as pessoas entenderem, portanto, qual a parte, né, de interação entre a pessoa que está a fazer a pergunta e a pessoa que está a responder. Então acho que música aí não seria o adequado, mas depende do produtor. O produtor ou a pessoa
pode gostar de uma música de fundo. Já estamos a falar de uma peça, de uma entrevista dramática, de uma questão que a pessoa está a contar a vida dele, pessoal, ou uma coisa que se passou, para dar aquela drama, né? Sim. Portanto, aí talvez poderia pôr um bocadinho de música, mas eu acho que isso, lá está, para mim, como sound professional, acho que ia distrair um pouco a pessoa do foco principal, que é a entrevista, né? Então, mas por exemplo, tens também entrevistas em que estás a falar, ou não há este tipo de pergunta-resposta, mas a pessoa só a falar, e podes às vezes fazer uma transição para uma foto ou um background, aí uma musiquinha, porque não? Daria até aquela... né? Porque a música é emocional, eu aprendi isso até com alguns diretores. Tu às vezes queres passar essa emoção para a audiência, então, ou até estares a falar de uma coisa mais, por exemplo, venham visitar este novo produto que eu tenho, que é um produto, por exemplo, de yoga. Tu queres ter uma musiquinha, se calhar, que vai dar esse ambiente, exatamente. Então, entrevista, assim, dar-te assim uma resposta direta, talvez não aconselho muito pôr música. Talvez no começo, para uma abertura, e depois no final, mas durante a entrevista acho que não, acho que isso aí eu acho que estaria a tirar o foco do que é realmente o propósito dessa entrevista. Outra pergunta agora, também um pouco relacionada. Mais produção, menos produção? Eu, por exemplo, opto por fazer uma coisa que seja mais orgânica, menos produção de propósito. Isto, por isso é que eu não tenho intro, não tenho fecho, eu sei que poderia ter, mas não é o que eu quero para isto. Mas quando é que achas que uma coisa deve ter esse tipo de... para que tipo de conteúdos é que deve ter uma produção um bocadinho melhor, com mais edição? Estes meus, por exemplo, são sem edição nenhuma, também é o que eu consigo fazer em termos de trabalho. Ou quando devem ter mais edição, menos edição, o que é que tu achas que é mais aconselhável? Olha, assim, a audiência hoje em dia é muito seletiva nas coisas que querem ver, tanto é que hoje em dia até os aparelhos que se vendem são tipo, as pessoas hoje querem ver tudo por uma coisa mais pessoal, né? Já nem é tanto televisão nem isso. Então, eu penso que é um pouco pelo gosto da tua audiência, né? E assim, novamente indo por um pouco aquela parte artística dos produtores e quem faz, a música, portanto, tendo a música à abertura no fecho, talvez mostre um pouco mais de estrutura no programa, entendes? Mas é bom, é mau? Eu acho que não há o bom, não é mau, é mesmo o que é que a pessoa pode ir ali, olha, eu só estou interessado em ouvir a entrevista, se eu quero ouvir realmente o que é que a entrevista vai passar para mim, o que é que eu quero de informação, o que é que eu quero recolher. A música é isso, vai dar só aquele toque final, é com pintura, né? Tu queres mostrar aquela parte artística. Eu acho que é bom para mostrar um pouco, olha, eu estou a dar muita atenção a isto, estou a fazer porque gosto. Às vezes, e lá está, culturalmente, o público americano é assim também lá, tens aquele público que é mais detalhado e vai criticar às vezes aqueles pontos, talvez um pouco de música fosse bom. E então essas coisas aí são mais seletivas, mas eu acho que não há bom nem mau, é ao gosto. E agora uma pergunta um pouco mais técnica. Alguém faz um vídeo, está a gravar, mesmo que seja de estúdio, que tratamento de áudio é que recomendas, ou falar em algum software, enfim, não algo over the top, mas alguma coisa que uma empresa pequena, média empresa, dimensão, possa utilizar? Olha, há muita coisa lá fora, ok? Então, para ser muito direto, realmente a parte da voz, a parte da mensagem é o mais importante. Duas coisas, realmente ter um bom microfone. Hoje em dia há muitas versões. Eu acho que ouvir um pouco e ver eles dão reviews, ok? Software, há um software lá fora na web que é muito prático e é free, que é o Audacity, ok? Que muita gente usa e é free, não pagas nada e é muito simples para editar. Então esses dois componentes é o que eu mais aconselho em termos de tipo este começo de entrevista e para empresas que, prontos, não tenham ainda aquela parte de produção para evoluir. Rui, muitíssimo obrigado, o tempo passa a correr. Diz-me, quem quiser te seguir e te encontrar para saber as coisas fantásticas que andas a fazer pelo mundo, como é que o pode fazer? Olha, Facebook é a parte mais, pronto, acho que é o mais fácil para seguir. Tenho uma página de Facebook, que é Rui Miranda, e podem ver logo a minha foto. Muito igual, eu tento fazer um update de como estou. E Linked Page mais na parte de network profissional. São os dois, portanto, os dois canais que é mais fácil. Tenho o website da minha empresa, que é Noisy Art, mas para o pessoal aqui mais de Portugal, esses são os dois canais mais. Muitíssimo obrigado, Rui. Já sabem, continuem a seguir as minhas entrevistas, André Novaes de Paula, no LinkedIn, YouTube e Facebook. Obrigado a todos, até à próxima.